Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro, né, da nossa jornada, da primeira jornada do diretor formador deste ano. Prazer receber vocês aqui novamente. Espero que seja um encontro bem produtivo, que a gente tenha muitas discussões aí que nos acrescentem, né, na nossa prática diária. Então, como eu já adiantei lá no WhatsApp, na nossa sala do Class, o nosso terceiro encontro será sobre o pré-conselho, né? Um tema muito importante para nós e parte, né, da nossa rotina, como todos os demais temas, né? Mas o pré-conselho geralmente é uma preocupação, né, que a gente tem no nosso dia a dia, principalmente quando vai chegando o final do trimestre e que a gente se depara com muitas situações que deveriam ter iniciado lá no início, né, do ano. Essa sondagem, né, essa análise. Boa noite, André, seja bem-vindo. Então, nós vamos começar falando, né, um pouquinho sobre isso. E aí eu vou pedir para você mesmo, André, para você fazer essa retomada para nós desse slide, o que a gente trabalhou até aqui, se você puder, pode colaborar? Professora, pode retomar o slide, fazendo favor? Falar sobre esse slide, o primeiro slide aí, que é a nossa retomada do encontro passado, né? O que a gente viu, né? Como que foi essa discussão, rapidamente, só para não ficar só eu conduzindo. A gente estava mais na estrutura do planejamento das ações pedagógicas, né? Como que a gente organiza, como que a gente pode acompanhar os desafios. Aí a gente, no módulo passado, nós tínhamos uma tela que era o desafio, lembra, Suhaila? Aí a gente colocava lá o desafio da gestão nessa frente de ação e foi parecido, só mudou a nomenclatura. E a gente apresentou nossas propostas de encaminhamentos pedagógicos diante da situação, né? Que cada um tem uma, né? O que é, por exemplo, uma ação prioritária numa escola, por mais que as escolas sejam parecidas, em outra, por exemplo, não vem a ser um desafio por si só. Obrigada, André, por compartilhar o encontro anterior. Então, esse slide ele resume, né, o que o André falou. Então, a gente fez essa reflexão sobre liderança, na nossa liderança, né, na gestão escolar. Revisitamos o nosso plano de ação, né? Fomos para o diretor em ação lá no portfólio, onde vocês colocaram, né, os teus pontos de atenção, os teus pontos e seus desafios, né, até aquele momento e as ações que foram realizadas. E conhecemos um pouquinho o nosso documento de implementação, né, ali no finalzinho. Tá? Então, isso foi o nosso encontro da semana passada. Então, hoje, o nosso objetivo é pensar quais dados serão levantados e como as ações do pré-conselho podem ser consolidadas no conselho de classe. E organizar e estruturar o pré-conselho na sua escola. Então, nós temos que, o objetivo nesse encontro, então, é trabalhar, né, com a importância de a gente ter que se organizar, organizar esse momento do pré-conselho, e de que maneira a gente organiza esse momento, como que a gente faz esse levantamento de dados, de que maneira a gente disponibiliza isso para os nossos professores e em que momento a gente faz isso, né? Qual que é o nosso papel como diretor, né, nessa implementação, né, que ela começa lá no início do ano já, que é a implementação do pré-conselho, né? Então, qual que é a nossa importância? Onde que a gente entra? Qual que é o nosso papel nisso tudo, né? A gente incentiva, a gente cria algum documento, a gente auxilia só o pedagogo, né? De que maneira que nós, diretores, entramos nesse processo do pré-conselho, né? E então, a partir disso, a gente vai
juntos aqui, né, trocar experiências, vamos ver o que um faz, o que o outro faz, como se organiza, para a gente poder melhorar também a nossa prática lá na sala de aula, né, lá na escola, dentro da sala de aula e no geral na escola. Então, o pré-conselho, ele é uma etapa, né, preparatória antes do conselho de classe. Então, isso acho que todo mundo já sabe, né, onde os professores, ele pode de forma individual ou de forma coletiva, né, junto com o pedagogo, analisar o desempenho dos estudantes antes que o trimestre termine, né? Então, o pré-conselho ele deve acontecer antes e não na véspera do conselho, né? Um pouco antes ali, já para você ir tentando resolver algumas situações. Então, o objetivo é coletar essas informações, né? Discutir soluções e intervenções antes que o trimestre acabe e que não seja mais possível resolver, né? Então, o objetivo do pré-conselho, na verdade, é você acompanhar mesmo a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos durante o trimestre. Então, aqui, essa autora, a Ângela Dalben, ela tem um artigo, tem alguns textos bem interessantes que falam sobre o papel dos conselhos de classe no processo avaliativo. Então, a gente começa com essa citação, tá? Então, eu gostaria de ler ali aquela parte dela, para depois a gente fazer uma discussão aqui. Então, o que se busca quando se discute a transformação da escola? É um novo posicionamento diante do conhecimento produzido no decorrer dos processos de avaliação, de modo a ajudar o aluno a aprender mais e o professor a ensinar mais. Então, a gente parte da análise, né? Então, o que fazer? O que fazer? A gente vai analisar os dados, vai identificar os problemas e planejar ações, né? Então, analisar é muito importante, né? Nós precisamos ter esses dados, então, a gente tem muitas ferramentas hoje, a gente vai discutir um pouco mais para frente, quais são as ferramentas que cada um de nós utiliza para poder analisar em que pé está cada turma, como que estão os nossos alunos, né? Então, a partir dessa análise, a gente identifica, né, as dificuldades e as necessidades, e depois a gente vai planejar intervenções. Inclusive, hoje, por exemplo, eu andei olhando o BI aprendizagem. Então, andei olhando porque já tem que ter algumas notas, né, lançadas lá. E já identifiquei alguns problemas, né, que eu vou ter que entrar em ação, já conversar com o professor, perguntar por que esse aluno está sem nota até esse momento, e ainda conseguir, talvez, né, planejar alguma ação aí, faltando um mês aí para terminar o trimestre, né? Então, nós estamos há 5 semanas do encerramento do primeiro trimestre, né? Então, a gente tem um mês e uma semana aí para que o trimestre termine. Então, já é hora da gente começar a mapear, acredito que muitos já começaram já antes, né? Eu confesso que eu comecei agora, estava bem sobrecarregada, então hoje que eu fui olhar esses dados e tentar agora mapear, né? Então, como está a organização do pré-conselho na sua escola? Como você realiza esse momento? Então, são 2 questionamentos que eu vou direcionar, tá? Eu vou direcionar esse questionamento. Gostaria que a Nádia respondesse para a gente? Poderia, Nádia? Andréia, pode falar, Andréia. Boa noite a todos. Eu sei que você não direcionou para mim, mas eu preciso, porque hoje eu também dei o start aí na questão do pré-conselho hoje lá no colégio, já lembrando que hoje nós discutiríamos essa temática aqui. Mas o que me chamou a atenção e em discussão ali com a minha equipe gestora, a equipe pedagógica, o que nós conversamos? Eu falei que até o momento, e eu acredito que os colegas aí também pode até concordar comigo, só se falou em recomposição da aprendizagem.
como se paralelo a isso nós não tivéssemos outras ações. Então, hoje, aí nós chegamos assim, bom, agora é porque quando a gente pensa na recomposição da aprendizagem no SAEB, que é algo de extremamente importância e que vai ser o ano, que a nossa luta esse ano vai ser em cima, focado nisso, então, assim, a gente vê que todas as plataformas, todas as mídias que até o núcleo tem feito, todos os técnicos, tudo é recomposição. Então, eu acredito que a gente está bem cercado, está bem amparado para desenvolver esse trabalho. Aí, hoje, nós conversamos assim, ó, opa, agora as coisas vão caminhar com o que nós fizemos até agora e nós precisamos voltar o nosso olhar para o pré-conselho. Então, o que a gente definiu? Nós já fizemos, até eu escrevi alguma coisa lá, porque realmente foi o que nós conversamos hoje na nossa reunião. Nós definimos que a equipe pedagógica vai começar a fazer esse levantamento. Eu estou igual você também, comecei sinceramente hoje, para a gente conversar em hora atividade com os professores, quais são os alunos, ponto de atenção, porque as plataformas elas têm conseguido fazer um acompanhamento, mas agora eu preciso saber como que está meu aluno. Que, sinceramente, até agora, das outras turmas, a gente se preocupou muito com 9º e 3º. E eu falei, mas e o resto? Como? Aí parece que ficou todo mundo assim, epa, o colégio não é formado só de 9º e 3º. Então, a gente começou hoje, nós já fizemos, assim, um planejamento ali de quais turmas elas começarão a fazer esse atendimento, em hora atividade, para fazer o levantamento de quem são esses alunos, quais as situações e quais as intervenções pedagógicas que ainda há tempo de ser feito para que eu consiga reverter a situação do aluno, para que não chegue lá no final do trimestre e o professor fale assim, esse aluno não fez nada, esse aluno, mas e daí? O que eu propus para ele, o que eu fiz no decorrer desse trimestre inteiro, tá? Então, o nosso trabalho está assim, baseado nesses 3 passos. Fazer o levantamento pelo BI Aprendizagem Paraná. Apesar que nós sabemos que muitos dos nossos professores não fazem o lançamento conforme o combinado. Então, se eu não tenho ali no Aprendizagem Paraná, não tem problema, vamos lá pelo RCO. Né? Vamos lá pelo RCO, vamos lá pela anotação que o meu professor tem e fazer esse levantamento. Feito o levantamento, eu vou para o atendimento em hora atividade e, posterior a isso, as intervenções pedagógicas, que eu acredito que ainda há tempo, com toda certeza, não tem muito tempo, mas tem tempo para a gente reverter essas situações, tá? Então, é esse o trabalho, até foi uma discussão hoje com a equipe pedagógica, eu falei, esquece tudo que está acontecendo aí fora, vamos nos trancar aqui que a gente precisa desse momento. E é isso que a gente já... E eu acredito que vai ter um resultado. Até eu falei, amanhã eu compartilho alguma ideia lá que os colegas lá do nosso formadores hoje, para ver o que a gente pode melhorar no desenvolvimento do nosso trabalho do pré-conselho, tá? Obrigada, Andréia. Bem isso mesmo, né? Às vezes a gente precisa de alguém que dê uma lembrada, o trimestre está acabando, vamos lá, né? Foi o que aconteceu comigo, né? Eu respondi, prof, com o microfone fechado. Não, mas, quer compartilhar também? Como bem rapidinho. Nós não conversamos ainda sobre o pré-conselho. Também ficamos com a recomposição, todas as MITs voltadas para a recomposição, conforme a colega disse. Mas, nos anos anteriores, a gente sempre trabalhou com forms. Nós passamos um forms para os professores. Nesse forms, eles já colocam quais são o ponto de atenção, os alunos que estão com dificuldades, aluno muito abaixo da média, e daí, quando eles chegam até a pedagoga, só se discute aquilo dali, já está praticamente pronto o pré-conselho, assim que a gente trabalha na nossa escola. Tá bom, Nádia, obrigada, muito obrigada por compartilhar a experiência de vocês. Já chamo mais alguém, que a gente tem mais umas discussões sobre isso. Na verdade, hoje o encontro inteiro versa sobre isso, né? Então, eu já chamo mais alguns para compartilharem, tá? Então, refletindo, né? No pré-conselho é possível revisar os dados de desempenho dos estudantes, trabalhos, avaliações e desenvolvimentos. Essa análise ajuda a identificar dificuldades e potencialidades, proporcionando uma visão mais completa e compartilhada da situação de cada estudante.
Então, onde que a gente consegue, fora o BI, onde mais a gente consegue encontrar esses dados do desempenho dos estudantes, dos trabalhos, das avaliações? Onde mais a gente consegue? Eu quero pedir para o Reginaldo comentar comigo. O que você faz, Reginaldo? Onde você busca essas informações? De que maneira que você trabalha? Boa noite. Eu não gosto de trabalhar com o Power BI para isso. Eu prefiro o RCO. Aqui na escola a gente já tem um padrão estabelecido para essa organização. A gente tem o trimestre sempre dividido em 2 blocos de atividades, com 5 pontos sendo avaliado e recuperado em cada um dos blocos. E ao final de cada bloco, os pedagogos fazem um levantamento, né, das suas turmas, das notas dos seus alunos. Os alunos que, no caso, estão com menos de 2 pontos, no caso agora é o primeiro bloco, né, que a gente já passou. Daí eles já fazem um movimento de busca com os responsáveis, com o professor em relação a esse aluno que está com menos de 2 pontos no primeiro bloco. A gente cobra muito a questão dos prazos para lançamento de notas e os professores cumprem, sim, a grande maioria cumpre. Quem não cumpre é porque tem alguma justificativa, né? Por exemplo, professor que pegou a aula semana passada. Daí não tem como atender, né? O primeiro bloco encerrou sexta-feira passada. Então, os professores têm até sexta-feira agora, até dia 28, para fazer o lançamento do primeiro bloco. Nessa semana, os pedagogos estão fazendo esses levantamentos e aí, a partir dessa semana, eles já começam a fazer os contatos aí com os alunos e com as famílias. Então, acontece no meio do trimestre, né? Mais ou menos no meio do trimestre, o nosso pré-conselho. E, normalmente, daí a gente chega no final do trimestre, é difícil, bem raro os casos, os alunos que ficam com menos de 4 pontos. Eu também coloco isso como desafio. Falo, professores, no mínimo, vocês precisam trabalhar com os alunos para eles atingirem uma média de 4, porque se eles não tirarem 4 no primeiro trimestre, nem 4 no segundo trimestre, eles já estarão reprovados no final do segundo trimestre. E um aluno que já sabe que está reprovado, ele não tem motivação alguma para tentar melhorar, né? Então, a nossa meta é nenhum aluno menos de 4 pontos. Então, só fica com menos de 4 os alunos que não vêm mesmo, aqueles que têm problema de frequência. Porque daí, se não vem, não tem o que fazer, né? Mas os alunos que vêm, os professores fazem, a meta até digo para eles, não existe essa história de recuperação da atividade. O que existe é retomadas constantes e recuperações quantas forem necessárias. Então, os professores vão fazendo retomadas e recuperações, até, no mínimo, o aluno atingir 4 pontos. Se não atingir 4 pontos, daí é um caso muito específico, que daí, normalmente, é com vários professores, em várias disciplinas, né? Mas, de modo geral, isso é bem organizado aqui. Obrigada, Reginaldo. Também gosto dessa divisão, né? Por blocos, como você falou. Também a gente organiza um calendário na nossa escola, onde precisa pelo menos lançar 3 séries de avaliações, né? Então, nesse momento agora, eu também já estou no final da segunda avaliação, então já tem pelo menos 50 pontos lá lançados, né? Até o final dessa semana deve ter esses 50 pontos para que a gente possa acompanhar. Trabalhamos mais ou menos na mesma linha, então. Pode falar, Fernando. Suhaila, na verdade, o que a gente comentou... Estão me ouvindo? Nós comentamos que eu acho que vai ter que ser repensado, né, para o ano que vem. Não sei se os colegas concordam ou não, mas o primeiro trimestre, Suhaila, não tem como ser com 54 dias letivos. Até por uma questão, assim, de distribuição de aulas, de organização do início do ano letivo, sabe? A questão da acomodação das aulas é bem assim, eu penso que, veja, nós tivemos pouquíssimos, né? Não temos nem 2 meses de aula, basicamente os professores já têm que estar com quase 50 pontos avaliados, recuperados, aí tem professor que pegou licença, tem professor que não foi suprido, teve aulas que ficaram 2 semanas sem aulas no começo, entende? Então, acho que essa questão de planejamento
E eu penso que o primeiro trimestre ele é muito mais importante que o último trimestre. Por exemplo, lá no colégio, eu desde o do ano passado, quando eu estava no outro colégio, eu pensei numa semana de recuperação de estudos. Acabou o primeiro trimestre, a gente faz aquela semana onde você bonifica aqueles alunos que têm nota e deixa, de fato, aqueles alunos que precisam recuperar nota, né? Para você valorizar aqueles que estudaram, aqueles que se predisporam e tudo, a fazer as atividades, predispuseram, né, a fazer as atividades. Só que é muito curto, Suhaila. É algo assim que, em termos de planejamento, de pré-conselho, de tudo, é algo que, assim, dificulta um pouquinho, né, até para o andamento. Ou seja, agora a gente vai ter que deixar né, igual o professor falou, né, o professor Reginaldo, tem que deixar os alunos com 4, tentar deixar eles com 4, né? Só que às vezes é complicado, né? E eu achei particularmente que ficou bem curto, né? Você tinha aí um primeiro trimestre com nivelamento ano passado com 81 dias letivos. Hoje você tem um primeiro trimestre com 54, né? Verdade, tem razão, Fernando. Esse ano ficou uma divisão um pouco mais difícil, né? Pode falar, Reginaldo. Esse ano ficou bem desproporcional, né, os trimestres, mas os outros anos não era assim, né? Eu acredito, né, prefiro acreditar que é uma estratégia da CED pensando na prova do SAEB. Mas o problema é que daí, se for uma estratégia, não foi nos comunicado, né? Até porque não vai ter prova Paraná no primeiro trimestre, né? Então, acho que tenha toda uma relação com a prova do SAEB. Mas se tivessem nos comunicado, teria sido melhor também. Mas o primeiro trimestre ficou bem curto. E eu acredito também que o SAEB, daí todo esse monte de prova, lá aqueles 2 simulados do SAEB também ficaram para o último trimestre, vai ter a prova, né? A prova Brasil ali, vai ter. Tem o Se Liga também, né? Que começa muito, muito cedo. Então, é uma série, eu acho, de coisas que eles estão levando em consideração. Mas vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa pauta, já discutimos mais um pouquinho sobre isso. Então, quais os passos para um pré-conselho efetivo? Então, para que o pré-conselho funcione, né, de forma bem redondinha, bem legal, é necessário que a gente faça essa coleta de dados, então, né, identificação de padrões, escuta ativa do professor pelo pedagogo, e uma proposta de encaminhamento, né? Então, esse seria um passo a passo ali para a gente seguir. Alguém gostaria, deixa eu ver quem que eu coloquei aqui para ler, para mim, aquele slide ali, aquela citação? Acho que pode ser você, Fernando, faz favor. Com efeito, a Lei 4.024/61 já abria perspectiva de renovação e autonomia para a utilização de novos métodos pedagógicos, desencadeando nas escolas a necessidade da criação de um mecanismo ou de um processo capaz de levar professores a emitir um juízo mais completo a respeito do rendimento escolar de cada aluno. Paraná, deliberação 1699, artigo 30, o Conselho de Classe é um órgão colegiado, de natureza consultiva e deliberativa, em assuntos didático-pedagógicos, com atuação restrita à classe, tendo por objetivo avaliar o processo de ensino-aprendizagem na relação professor-aluno e os procedimentos adequados a cada caso. Aqui são as leis, então, que amparam, né, as 3 etapas, na verdade, do conselho, né, o pré, o conselho e o pós-conselho, né, onde a gente tem esse amparo legal e esse respaldo legal, né. O primeiro, ele, então, fala dessa autonomia que a gente tem, né, de poder criar um mecanismo de análise, de planejamento, né, e o segundo, então, onde mostra, né, de que maneira isso se organiza dentro da lei, né. Então, só para nosso conhecimento, então. Aí você já parou para pensar como os dados levantados no pré-conselho podem ser relevantes e como eles influenciam as decisões do conselho de classe? E aí, mais um questionamento.
quais indicadores e dados, na sua experiência, melhor refletem o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes? Então, aqui são duas reflexões, né, dois questionamentos para que a gente compartilhe, então. Aqui eu coloquei para Maria Goretti falar para nós. Pode ser, Maria Goretti? Você não está muito bem, né? Está dodóizinha? Consegue falar? Abra seu microfone, por favor. Tô bem ruinzinha, prof. Você mandou a mensagem lá, né? Tá, Consegue compartilhar ou prefere? Sim, então, os indicadores que refletem, eu penso que é a prática do professor em sala de aula, reflete ali no desempenho do aluno. Então, quando a gente faz todo esse levantamento, que nós na escolas a gente também já começou a fazer, esse levantamento, os professores estão colocando lá a dificuldade do aluno, e depois a equipe vai chamar os pais, né, para conversar antes do término aí, para que o aluno dê tempo de recuperar a nota. Mas, assim, é na conversa com o pedagogo que ele vai fazendo esse levantamento com o professor, né, que ele vai conversando com o professor e vendo quais são os alunos que têm precisam de mais atenção. E ali esse trabalho já é feito durante o ano inteiro, prof, chamando pais e vendo o que pode ser feito com esse aluno. A gente tem feito esse trabalho na escola. Isso, ótimo, Maria Goretti, muito obrigada, tá? Melhores aí para você, tá bom? Tadinha. Kátia, quer falar um pouquinho sobre isso? É que nem o que a Maria Goretti falou, a gente faz o ano inteiro. Na realidade, a gente passa o dia falando de aluno, né? O tempo inteiro, nas horas de atividade, a gente já faz essa conversa no acompanhamento, a gente já começa a levantar os alunos que têm mais dificuldade, às vezes até acaba encaminhando mais um aluno para o PMA, para dar essa ajuda, né? E é um trabalho constante que a gente faz o ano inteiro. Nós também usamos essa meta de menos de 40 a gente não dá para aluno. A gente faz, antes do final do trimestre, a gente já faz essa recomposição de aprendizagem, a gente já tenta fazer a recuperação da recuperação, para a gente não arrastar o final do ano com o aluno precisando de nota, o professor cansado, e aí fica aquele tumulto final de ano, né? Então, a gente já tem essa prática de recuperar o aluno no próprio trimestre, né? Então, a gente falava antes que a gente fazia um se liga trimestral, mas a gente foi proibida de usar essa palavra, então agora a gente faz uma recomposição trimestral. Então, a gente tem essas diretrizes também na nossa escola de não deixar o aluno carregar aquela nota vermelha até o final do ano. A gente sempre tenta recuperar ele dentro do trimestre mesmo. Obrigada, Kátia. Pode falar, André. Você levantou a mão. A gente tem o BI, o LRCO, o acompanhamento da hora de atividade, né? Mas, assim, as ações exitosas que alinham os resultados matemáticos, eu acho que a ação mais eficiente é a observação de sala de aula. Entendeu? E, assim, o feedback com o aluno, a conversa com o aluno. Você está indo super bem aqui em história, geografia. O que pode ser que em filosofia você não está indo bem? Então, se ele aprende, né, até quando você compara os dados das avaliações internas com as avaliações externas, como Prova Paraná, você vê que determinado aluno lá na Prova Paraná, em um componente curricular, ele vai super bem. Aí, o professor daquele mesmo componente curricular que elaborou a prova para o aluno não sabe o conteúdo,
O que é que está acontecendo? Então, é um trabalho de confrontação para a gente encontrar as respostas e, né, por meio da mensuração desses dados levantados, a gente consegue ser mais assertivo. Obrigada, André. Também acho que a observação de sala de aula é das melhores ferramentas que a gente tem para poder fazer essa verificação, né? Porque, às vezes, ali pelo BI, eu hoje mesmo encontrei algumas inconsistências. Então, você entra, às vezes, no RCO também, ele ainda não está totalmente... não lançaram tudo que deveriam. Então, às vezes, nessa conversa com o próprio aluno, ele mesmo identifica onde que está a dificuldade dele, né? Daí se torna um pouco mais fácil para a gente, né, localizar. Pode falar, Fernando. Não, Suhaila, eu acho que eu tô com o André ali, sabe? Eu gosto muito da observação de sala de aula, porque a observação de sala de aula, ela te dá um know-how para você saber como que é a relação do professor com a turma, da turma com o professor, sabe? Eu acho isso essencial. O problema é que hoje a gente tá muito, assim, gestor de gabinete, né? Então, por exemplo, são muitas meets ao longo da semana, são muitos compromissos, assim, que são coisas que, vejo, que estou começando agora, a gente sabe que tem que fazer, né? Eu imagino essa galera que já está há mais tempo, né? Então, marca uma meet para perguntar de frequência, né? A gente, hoje, você faz várias ações de frequência, você busca o estudante, você manda mensagem em grupo, nós estamos constantemente trabalhando isso, né? A gente está nesse engajamento, a gente busca que o aluno esteja no colégio. E essa aproximação nossa, porque é impressionante, eu percebo isso, eu estou há pouco tempo na direção, mas parece que a figura do diretor, não sei se os colegas concordam comigo, é meio que uma figura meio mágica, assim, né? Pô, quando você para conversar com um aluno, quando você para fazer um acolhimento dele, um engajamento com ele, quando você está numa reunião com os pais, sabe, parece que ele te traz um resultado diferente, sabe? E daí a gente se reúne, né? Marca, meet daqui, meet dali para tratar. É óbvio que a gente precisa de documento, né? É óbvio que a gente precisa enfim. Mas hoje eu vejo que eu trabalhei no núcleo e nas minhas pastas do núcleo, eu procurava trazer tudo, assim, tudo mastigadinho, né? Para o pessoal, ó, gente, é isso, pronto, acabou. Hoje a galera manda resolução para a gente de 110 páginas, ó, tem que colocar o negócio para andar aí, e não é assim para você ler, se inteirar, estar a par, né? Enfim, então acho que a gente dispõe de muito tempo, né, para essas reuniões, essas meets, enfim, e às vezes a gente acaba deixando um pouquinho, né, da sala de aula, um pouquinho de acompanhar eles mais de perto, né, aquilo que o André falou, que é na observação, e né, estar junto com a equipe pedagógica, enfim, e a gente fica nessa Nessa luta, né? Nessa luta. A gente que lute, né, para dar conta. Mas nós damos conta, né? A gente está aqui porque dá conta e uma coisa que até você falou aí, e a observação ela é muito importante mesmo, e eu questionei essa demanda exagerada de reuniões e coisa arada, e aí o que o meu chefe aqui tem passado para nós aqui no nosso núcleo é que primeiro a observação, depois você vai fazer as outras coisas. Então, se você tem uma agenda, você tem aquele horário, chegou o núcleo vai esperar. Então, avisa que você está fazendo uma observação. Então, aqui, pelo menos, eu comecei a conseguir, sabe, dar conta da minha agenda, mas foi a partir dessa conversa, assim, mais franca. Mas, Suhaila, ó, eu tinha uma agenda para quinta-feira, mandaram uma agenda que tem uma reunião com a chefia, né? A gente prioriza a observação, entendeu? Eu faço as observações, faço os feedbacks, só que a gente poderia estar mais com o estudante, entendeu? Mais
com Sim, ele. eu sei. Talvez não na observação propriamente dito, mas a gente dispõe de muito tempo para estar tratando coisas que, é lógico, né? Para mim, por exemplo, falar de frequência, né, as recomposições de aprendizagem, acompanhar os professores, é óbvio que isso é importante, mas parece que a gente está sempre falando a mesma coisa, sabe? Uai, a mesma. Sim, é verdade. Mas eu acho que é uma questão aí de dar uma alinhada aí com o pessoal do núcleo aí de Guarapuava, né, para você poder dar conta, né, da tua agenda. Pode falar, Maria Goretti. Não, eu só quero complementar aqui com o Fernando. Eu concordo com o Fernando, porque de sexta-feira até hoje nós tivemos 4 reuniões, as 4, o mesmo assunto. Uhum. É observação de sala, recomposição e frequência. Ontem a tutora, coitada, ela já não sabia mais o que falar, porque repetia tudo de novo, sem falar que começou na quarta com ela mesma. Eu acho que o Estado, eu não sei, ele está repetindo tanto isso que nós estamos ficando sobrecarregados com isso e dá a impressão que a escola é só isso, e não é. E olha que eu priorizo também a minha agenda. E olha que eu consigo delegar muita coisa, mas tem horas que eu caio fora da minha agenda, porque não dá. Não sei, Não. é uma coisa estranha Mas isso. eu acho que é uma coisa geral que está todo mundo sentindo, né, que está Sim. vivenciando aí no dia a dia. E vai chegar um momento que eles vão ter que dar uma repensada nisso, né? Porque nós do Cívico, por exemplo, nós temos 2 tutores, né? Aham. É o tutor que é da equipe de ensino e é o tutor que é do Cívico. E os questionamentos são os mesmos. Então, a gente tem os mesmos questionamentos 2 vezes na semana, né? Sem contar com os outros, né, que acabam chegando também e te perguntando a mesma coisa, tipo dos programas, né? Então acaba que a gente fica só dando satisfação e as ações vão ficando em segundo plano. Mas enquanto a gente estiver dando conta, né, do recado, né, vai tá essas cobranças o tempo todo, né? Pode falar, o Carmeci, acho que levantou a mão primeiro, né? Pode comentar, Carmeci. Boa noite. Boa Bom, noite. eu queria fazer uma observação a respeito da observação de sala, né? Eu vejo eficácia em partes nela, sabe? Porque você, às vezes, esse ano nós estamos focados na recomposição, português, matemática, mas a gente sempre coloca um outro componente para observar também. Só que assim, você sabe que quando você agenda, aí o professor prepara aquela aula. Aí depois passa-se e você observa que foi só naquele momento, sabe? Então, às vezes a gente assiste várias aulas do mesmo professor justamente para você, porque você detecta que quando você vai observar, a turma está tranquila, a turma participa, parece que ele voltou um conteúdo só para apresentar para você. Então, eu vejo eficiência e eficácia em parte, sabe? Na observação. Mas a gente tenta dar os feedback, comenta com o professor, inclusive, que está indo observar, porque já detectou pela câmera a bagunça ou outras coisas mais, né? Então, eu vejo assim, dessa forma a observação. Acho bem pertinente a tua colocação, e uma coisa que eu tenho adotado antes de dar o feedback para o professor, eu converso com a turma também. Sabe, depois de fazer a observação, eu peço uns minutinhos com a turma, para mim, faço uma conversa com a turma para saber se aquela aula acontece sempre daquela maneira. Então, eu acrescento mais isso daí no meu feedback, sabe? Por causa dessas situações, de se preparar só para aquele momento, né? E aí, infelizmente, é difícil, mas no feedback a gente acaba tendo que falar, né? Tá, pode falar, Nadir. Boa noite. Primeiro eu quero falar em relação ao pré-conselho. Ao meu ver, assim, o pré-conselho praticamente ele é mais importante que o próprio conselho, né? Porque há a possibilidade daquele trabalho mais minucioso, mais direto com o professor.
porque no momento que ele vai para o conselho, ele já tem praticamente já determinada aquela nota daquele trimestre, né? Então, o pré-conselho, realmente, a gente consegue fazer uma reavaliação juntamente com as observações de sala de aula, de como que o professor está. Até hoje aconteceu, e o próprio tutor, também sou de colégio cívico-militar, né? E eu tinha o tutor também fazendo a minha observação da minha observação em sala de aula. Eu disse assim, não sei até que ponto falta pedagogo na escola, mas tem um observando o outro, né? Mas tudo bem. Tem algumas situações, às vezes a gente não consegue ou não é compreensível, mas talvez a gente não chegou a tanto para compreendê-los. Mas, assim, em relação ao pré-conselho, ele é muito importante. Nos anos anteriores também a gente sempre fazia o pré-conselho com os alunos também, né? Foi um pouco difícil, porque o professor, ele tem, às vezes, uma versão ou um não entendimento, uma clareza em relação ao que seria um pré-conselho. Como se a gente fosse na sala de aula tentar deixar o aluno falar mal do professor. E não é isso, porque a gente tem que ter muita clareza quando você busca as metodologias dos trabalhos realizados em sala de aula, né? Talvez o aluno ele fala até com outras palavras, mas a gente tem que, então, fazer essa ponte, né, de fazer esse esclarecimento para o professor. Mas percebe-se no pré-conselho também realizado em sala de aula que é de grande valia também, porque muitas vezes eles mesmos, porque acabam colocando, porque tem muita conversa em sala de aula, porque não dá para escutar o que o professor fala. Então, nesse mesmo instante, a gente pode estar fazendo, mas o que a gente pode fazer, então? A turma pode fazer para melhorar, né? O que pode ser feito para que possa estar melhorando a aula? Então, assim, aos poucos, os professores começam a entender realmente que a gente está lá para ajudar, para auxiliá-los, e não para levantar um diagnóstico de julgar o professor ou deixar o aluno falar mal do professor em sala de aula. Ele é totalmente pedagógico, aonde que a gente busca encontrar as metodologias, né? Identificar as metodologias que o professor está utilizando e quais são, então, os quesitos que a própria turma pode estar fazendo para melhorar também o próprio clima de sala de aula. Então, eu acho muito importante, enquanto que as pedagogas, então, fazem diretamente com o próprio professor, de aluno por aluno, né? Principalmente os alunos que possuem maior dificuldade. Então, são aqueles dois caminhos que a gente pode fazer. Quando se chega ao conselho de classe, então, a gente só faz aquela, posso dizer assim, se amarra aquela situação final, realmente, mas todo o processo já ocorreu, né? É isso. Facilita bastante, né? Porque já foi feito, né? Já todo o trabalho maior, né? Foi feito já durante o trimestre. Obrigada, Nadir. Pode comentar, Reginaldo. Daí a gente já vai para o próximo slide, tá bom? Na realidade, concordo com a observação de sala de aula, não tenho dificuldades em fazer, faço os feedbacks, mas, assim, para mim parece um pouco fora de contexto a ideia que a SED trabalha com nós diretores, porque eu preferia pensar numa hipótese de que nós diretores estaríamos formando os pedagogos que estão na escola para que eles fizessem a observação de sala de aula. Me parece um pouco querer que o diretor esteja dentro de todas as situações ao mesmo tempo, como se ele fosse um salvador também, né? E a gente sabe, a observação de sala de aula ela ajuda, mas ela também não resolve, né? Você não consegue mudar a estrutura de uma forma de atuação de um profissional, de um professor, com uma fala, com feedback, né? Precisa de uma vida para formar um professor. Então, é uma coisa que ajuda, mas também não é a solução final
do problema, né? Eu tenho professores aqui na escola que há já 3 anos que eu falo as mesmas coisas, os mesmos feedbacks e possivelmente não vão mudar. Agora, aqui na escola a gente tentou nesse ano, a gente está conseguindo diminuir o trabalho das pedagogas em relação ao apagar incêndio, né? Porque em algumas escolas os pedagogos eles resolvem tudo, né? Eles fazem de tudo, atendem todas as demandas e tal, e aqui a gente tentou tirar principalmente as questões de disciplina, de tentar deixar mais para os militares isso, e as questões de estrutura para a direção. E tenho trabalhado com as pedagogas para elas fazerem essa observação e fazer os feedbacks. Aqui hoje, por exemplo, elas deixam em cima da minha mesa. Hoje uma delas fez a observação, fez o registro. O feedback que ela deu para o professor aqui, fantástico. E isso aqui eu preciso que aconteça. E a minha meta é que elas façam cada vez mais com qualidade, como foi feito isso aqui. Então, eu acho estranho a sede não investir para que a gente trabalhe com os pedagogos, que é que nós façamos, né? O núcleo não trabalha assim, o núcleo trabalha formando a gente. E eu acho que deveria seguir a mesma estrutura, a gente forma os nossos pedagogos, mas nessa estrutura de observação, a resolução diz que é nós que temos que fazer, né? Tudo bem, fazemos, mas eu ainda insisto na ideia que a gente deveria trabalhar para que os atores da escola, cada um cumprisse bem o seu papel, porque se cada um cumprir bem o seu papel, a escola vai funcionar bem. Então, uma equipe pedagógica que trabalha com formação de professor, formando o professor, vai ter bons resultados, com certeza, né? Verdade, Reginaldo. A gente tem que ir colocando essas nossas sugestões, né, quando a gente vai para esses nossos encontros, porque é a partir daí que a coisa é reorganizada, né, que o sistema é reorganizado, é reestruturado. Então, neste momento, a função e a atribuição é nossa, né? Então, a gente sabe das dificuldades, mas nós estamos aí, temos que encará-las, né? Bom, agora a gente vai para o Diretores em Ação. Então, nós vamos trabalhar no nosso portfólio. Então, com o conselho de classe do primeiro trimestre se aproximando, esse é o momento de coletar evidências, levantar dados e criar instrumentos pedagógicos para efetivar um conselho de classe efetivo. Então, em seu portfólio, no campo destinado ao terceiro encontro, você irá registrar como irá organizar e estruturar o pré-conselho da sua escola, lembrando de organizar as evidências por meio do levantamento de dados coletados no BI, situações notadas nas observações de sala de aula e nos apontamentos dos pedagogos, entre outros. Dicas para esse registro: defina a data, horário e local, conforme a disponibilidade dos professores. Anote quem fará parte deste momento, se é o pedagogo da turma, se é a direção, se são os professores em hora de atividade, no mesmo horário, ou professores individuais, né? De que maneira que vai acontecer. Relacione os materiais que serão necessários para esses dias. Então, vocês podem ir lá no CLES de vocês, tá? E abram o portfólio. E lá no terceiro encontro, eu coloquei lá uma perguntinha, um slide com uma perguntinha, e vocês vão respondê-la e vão tentar organizar dentro desses passos aqui, né? Quando que isso vai acontecer, né? Quando que está acontecendo desde o início do ano, ou vai acontecer a partir de agora, de que maneira que vocês vão disponibilizar esse material, se vai ser um formulário, se vai ser talvez formulários impressos, de que forma que vai ser compartilhado esse material, quem que fará essa solicitação e esse acompanhamento, né? Se é o pedagogo da turma, se é dividido por pedagogo, se é nós como diretores, se vai ser feito com os professores em hora de atividade, que é outro recurso também, né? Além de formulários. E o que vocês vão utilizar para esse momento, tá bom? Então, a gente vai ter 15 minutinhos, vocês vão ter 15 minutinhos para ir lá e fazer esse registro, tá?
Já vi que todo mundo está com portfólio bem legal, já visitei todos eles, quase, tirando a Nadir ali, que eu não sei o que aconteceu, né, Nadir, com o teu portfólio, não sei. Mas vamos tentar tirar um tempinho para a gente resolver isso, tá? Hoje eu passei para minha tutora já. Falei, meu Deus do céu, me acuda, porque ela não me respondeu. Eu não sei se ela conseguiu e não tá Não, lá. é que eu tava com um BO muito grande, eu tava com polícia, com tudo lá na escola hoje, tá? E realmente, assim, eu não abri agora, eu não tenho mais nada, nada. Sumiu tudo, até mesmo o curso. Pois Eu é. realmente procurei por toda parte e não está. Com ela, de repente o pessoal do teu núcleo, eles vão te ajudar e poder, né, qualquer coisa eu vou ter que ir lá para verificar, né, para tentar. ajudar, onde é que foi parar, porque tem aquele tutorial para resgatar ele, mas é você que tem que fazer, eu não consigo fazer por você. Pois é, mas agora até mesmo, né, até o curso sumiu tudo, tá somente os componentes curriculares ali que. Mas eu vou, qualquer coisa, eu vou ter que ir lá pedir ajuda. Pois é, o Reginaldo está dizendo que você pode dar uma olhadinha se não arquivou essa turma. Mas ela disse que não fez nada, sabe? Não, eu nem entrei. Esse que foi o problema, eu nem entrei. Aquele dia, quando eu entrei, foi no dia da aula anterior, né? Que eu fui procurar para fazer as coisas, não tinha mais. E hoje eu entrei de novo, já não está nem no curso. Porque no primeiro dia eu conferi, todos estavam atribuídos. O teu estava atribuído, estava bonitinho. Daí no segundo encontro que sumiu. Sumiu, e eu não tinha entrado antes, então eu não mexi, porque eu não entrei, não acessei, entende? Uhum. E essa semana também eu não acessei. Que aí o documento de implementação está lá. Eu entrei aqui agora, você aparece para mim. Não está aparecendo para mim nada, entende? Até digitei, na verdade, para mim não aparece nada, não consigo encontrar nada. Mas amanhã a gente resolve, tá? Vamos tirar um tempo na nossa agenda atribulada para resolver. Bom, tem que fazer, né? Então vamos lá, pessoal. Podem ir para o portfólio de vocês, tá? Vou fechar meu microfone. E qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês me chamam, tá bom? Raila, oi. Só uma dúvida. Você, tecnicamente... Fernando, o teu portfólio, ele tá só para mim ver. Eu não consigo colocar slide nele. Até falei para minha tutora hoje. Falei, eu estou só vendo o portfólio do Fernando. Não tá para mim editar, não consigo fazer nada nele. Daí ela não me respondeu também, não sei se ela estava ocupada, mas ela não me deu retorno. É Merrana? Merrana. Eu vou colocar aqui, você como editora. Então me coloque lá, se você consegue. Viu? Mas isso é como... Porque aqui você coloca, defina a data, horário, local. Na verdade, não, é o que nós vamos fazer, né? Porque... Sim, ali são dicas para você registrar, tá? Mas você não precisa seguir todas as dicas. Pode fazer um texto único, onde você explica de que maneira que você vai organizar e estruturar o pré-conselho na sua escola. Prof, eu não estou achando meu portfólio. Se quiser colocar lá, Suhaila, tá liberado já. O da aula passada eu deixei ali como, mais ou menos, sei lá agora como. Tá, eu vou colar os dois para você, daí se você quiser depois só copiar e colar, tá bom? De quem que sumiu o portfólio? O meu, da Gorete. Ai, deixa eu ver lá, Gorete. Foi a mesma coisa que aconteceu com o meu. Não, o teu tá atribuído ali, Gorete. Para mim aparece atribuído. O da Nadir aparece sem nenhum anexo atribuído. É que hoje eu não estou muito boa, de repente eu não estou achando mesmo. Pode.
O prof, deixa eu te perguntar, ali na parte da estruturação ali, porque eu elaborei ali, conforme eu já te disse, em um dos slides. Na parte da estruturação, eu posso anexar também, de repente, ali a ficha que a gente deu uma estudada lá, ver se a gente vai conseguir trabalhar com ela. Pode colocar também, anexar, ou não tem necessidade? Sim, pode colocar o que você quiser colocar, fotografias, tá? Então, porque daí assim, então no primeiro slide da reflexão eu trago, porque eu também já trouxe ali a proposta da sua, assim, o que a gente está discutindo. E na parte da estruturação eu já posso pensar em algo mais assim, ó, só colocar lá mesmo, inserir o modelo, alguma coisa nesse sentido. Sim, pode ir duplicando os slides e colocando o que você quiser ali, tá bom? Tá bom, ok. Quanto mais recheado, mais eu vou conseguir enxergar a tua escola. Bom, eu já vi que a maioria já terminou, né? Já estava olhando ali os portfólios, a maioria já adiantou bastante, né? Então, acho que já dá para a gente começar a socializar, tá? Então, eu vou pedir para uns dois só compartilharem comigo. Deixa eu ver, poderia ser o Júlio. Júlio não falou ainda. Ou a Clarice. Ô, prof, estou aqui. Tá, pode ser, Júlio. Eu não terminei de escrever ainda, mas vou colocar aqui com relação a essa questão do conselho de classe, como a gente realiza lá no colégio, né? Então, assim, eu vou ler aqui, né? Que é mais ou menos o que eu coloquei aqui. Então, a gente temos 9 turmas, 3 primeiros, 3 segundos e 3 terceiros. E a gente trabalha lá, temos 3 pedagogos também. Então, a gente designa um pedagogo para cada série. Ele cuida dessa série, né? Aí a gente coloca o quê? Que já no começo a gente a gente fotografa todos os alunos do primeiro ano. A gente faz um dossiê desses alunos, né? Essa ação aí facilita muito a identificação dos mesmos durante o conselho, porque muitas vezes o professor fala, mas quem que é esse aluno? Quem que é aquele um? Então a gente tem essas fotografias de todos esses alunos, né? E a gente tem uma planilha, a gente monta uma ficha individual de cada aluno desse. Cada aluno tem a sua ficha individual. Então ali a gente anota tudo que ocorre com esse aluno, né? Desde coisas corriqueiras na sala de aula, que muitas vezes atrapalham a aula, até mesmo colocamos coisas boas com relação ao que acontece com ele. Então, a gente tem aquele dossiê desse aluno. E aí, a gente tem o quê? Essa ficha individual de cada aluno, né? E a gente tem essa responsabilidade por série. Quem tem acesso a essas fichas? Os pedagogos, os coordenadores de curso e a direção. Os professores têm uma ficha dentro de sala de aula,
que eles podem anotar tudo que eles percebem com relação à questão dos comportamentos desses alunos. Claro que isso, dentro da questão de observação de sala de aula, a gente acompanha também. Mas o que a gente observa? Que essas ocorrências que eles colocam lá também são alimentadas também na planilha. Então, a gente tem lá todo o histórico dele que, trimestralmente, a gente levanta ali e conversa sobre o que está acontecendo com esse aluno, com rendimento escolar, com relação ao comportamento, com relação, muitas vezes, à questão, até mesmo como a gente tem alojamento, a questão do perfil dele, né, de comportamento de alojamento. Ele é muito quieto, ele é mais agitado, enfim, se ele tem laudo de algum, se ele é TDAH, alguma coisa assim, isso está lá na ficha também. O professor, os coordenadores tal, têm acesso a isso, os professores também. Então, assim, a gente consegue monitorar toda essa ação com relação aos alunos. E é aquilo que a gente faz. Trimestralmente, a gente vai fazer o levantamento e ver como está o acompanhamento dele. E, caso a caso, a gente vai tentar observar como que a gente pode melhorar, né, o rendimento desse aluno com relação ao conteúdo ou com relação também às práticas que ele realiza, né? E aí todas essas informações lá no conselho de classe, né, vai auxiliar no desenvolvimento dele, tá? E a gente realiza também um pré-conselho com os alunos. A gente não faz só com os professores, mas a gente vai nas salas de aula e conversa com os alunos a respeito de como estão as aulas, o que eles têm mais dificuldade, para conversar com os professores, de repente, naquele momento da HA, como que ele pode estar contribuindo para melhorar aquela aula dele dentro, né, da ação dele pedagógica. Então, a gente trabalha mais ou menos dessa forma. Júlio, como que você compartilha essas informações no conselho? De que maneira? Na própria planilha. A gente vai aluno por aluno no conselho, muitas vezes, colocando ponto a ponto. Você projeta essa planilha? Projeta essa planilha. E daí os professores vão tendo acesso ao que eles colocaram, ao que a gente tem de relação ao que ocorreu durante a vida estudantil dele nesses 3 meses. Mas você projeta a planilha que os professores preenchem e a que os pedagogos preenchem também? As duas? Não. O que os professores colocam na planilha deles, a gente transfere para a planilha principal. Entendeu? Fica todas essas informações lá. Entendi. Muito boa ideia. Obrigada por compartilhar. Fê, deixa eu só compartilhar também com relação a isso. Nós também na escola a gente faz isso, e quando o professor, porque daí as pedagogas, elas chamam os pais desses alunos para conversar, chamam o aluno para ele melhorar a nota até o dia do conselho. No dia do conselho, se a professora ou o professor falar, não, mas esse aluno não atingiu a média, não, ele está com nota baixa, aí a pedagoga pergunta e abre na planilha e diz, mas aqui na planilha não tinha nenhuma observação para eu chamar os pais. E daí o professor ele não tem argumento, porque quando ele responde essa planilha do pré-conselho, ele coloca tudo ali do aluno, e a equipe chama a família para conversar. Então, se lá no dia ele fala, mas esse aluno está com nota, como que está? Aqui não tem nada escrito que era para chamar a família. Eu acho que esse acompanhamento é muito bom, né? Dá um resultado muito bom. Quando a gente chama a família, é anotado lá também, que foi conversado com o pai, conversado com a mãe, no dia tal, na data tal, sobre tal assunto. Tudo isso é colocado lá. Então, assim, não tem como a gente falar, não teve um acompanhamento desse aluno. Então, a gente faz isso periodicamente. Eu acho muito legal ouvir, porque eu estou tentando reestruturar a minha também. E daí a minha ainda estava muito antigona, assim, era mais os professores que faziam os registros. E agora eu estou colocando a fotografia, que né, o Júlio falou, né? Estou colocando ali no Excel. Tem um menino bom agora ali na secretaria, que ele está colocando a própria imagem do ser, e ele está tirando do ser e colocando lá na planilha para mim. Aí eu fiz umas abas também para a equipe gestora, que é onde a gente já coloca todas as ações da equipe pedagógica e gestora. Fiz a aba dos monitores militares, também onde tem os FOs negativos e positivos. E daí sim as abas por disciplina, sabe? Então, estou tentando organizar, não sou nenhuma expert em planilhas, mas por isso que eu fico interessada quando vocês falam, para mim poder incrementar a minha prática também. Clarice, quer comentar um pouquinho sobre como você faz? Sim, prof.
Na minha escola já tem um tempo que a gente organiza o Forms, né? O primeiro momento é um Forms. Nesse Forms a gente coleta os alunos com problema de indisciplina, os alunos com dificuldades de aprendizagem, aponta os alunos de sala de recurso, as estratégias que funcionaram na turma, né? Como que o professor realiza o trabalho ali que dá certo, né? Qual é a aula que funciona, qual é a aula que não funciona com aquele grupo, e sugestões para o próximo trimestre. Sugestões para a equipe diretiva, sugestões para a equipe pedagógica e sugestões para o próprio professor. A partir desse Forms, a gente faz uma compilação de dados e monta o material que vai ser usado no conselho de classe para expor para todos os professores como que é a turma, né? O perfil daquela turma. Antes, e além disso, a gente usa também esses forms para deixar o esqueleto da ata do conselho de classe pronto. Porque o tempo destinado ao conselho de classe é utópico, né? Para a gente fazer um trabalho de verdade, ele não pode acontecer com 15 minutos, né? Então, a gente adianta essa parte da ata ali para que a gente consiga colocar todas as informações importantes na ata. E na hora do conselho é só ajustado ali algumas coisas que surgem no momento. Antes do conselho, ainda como pré-conselho, após pegarmos e compilarmos esses dados, a gente faz o pré-conselho individual com o professor, mas na minha escola nós nunca conseguimos organizar de forma a atender 100% dos professores. Então, a gente define ali e seleciona aqueles pontos de atenção onde o desempenho dos alunos ficou mais insatisfatório. Tem um número maior de alunos com notas abaixo da média. E aí, o foco é com esses professores. E a gente corre contra o tempo, para ver quantas estratégias a gente vai conseguir aplicar. Né? A gente, claro, faz uma pressãozinha no professor, que ele precisa ofertar mais alguma recuperação, mais alguma atividade, e também na família e nos alunos. Né? Porque ali a gente tem aqueles que não conseguiu por dificuldade, a gente tem aqueles que não conseguiu por indisciplina, né? A gente tem aqueles que o professor não adaptou atividades, né? Que são os de sala de recurso. Então, nesse tempo aí, a gente corre atrás de recuperar mais alguns até o dia do conselho de classe. Obrigada, Clarice. Eu só queria que você me esclarecesse como que você faz essa ata. Porque eu faço as planilhas, não sei se a maioria de vocês fazem uma ata além da planilha ou faz uma ata seguindo os alunos da planilha, já incorporada na planilha. Antigamente a gente fazia tudo manuscrito, mas agora a gente já faz impresso e cola lá no livro, todos os professores assinam. A ata que a gente faz, a gente sempre tem ali um cabeçalho coletivo em todas as atas, onde a gente descreve todas as estratégias, tudo o que for proporcionado para o aluno no primeiro trimestre, né? Por exemplo, inclusive aqueles que foram para o SERP, aqueles que foram para a rede de proteção, né? Os encaminhamentos de busca ativa domiciliar, coloca tudo ali no cabeçalho. Por exemplo, foi ofertado para os alunos uma visita técnica em tal empresa. Todas as atividades diferenciadas daquela de sala de aula, do dia a dia ali, a gente relaciona no cabeçalho da ata. Aí depois a gente encaminha ali as questões específicas daquela turma, né? E a gente coloca ali, que é o aluno com dificuldade, todas as informações do Forms, elas vão para a ata, porém, não na individualidade, tá? A gente não trata mais do aluno na individualidade na minha escola. A gente só trata aluno por aluno no conselho de classe final. No conselho de classe do primeiro e do segundo tri, a gente trata o problema,
não o indivíduo. Tá? Então, o que será realizado com os alunos com problemas de indisciplina? Quais serão os encaminhamentos para os alunos com dificuldade de aprendizagem nessa ou naquele componente? Então, e isso a gente coloca tudo na ata com base no forms respondido. Ai, que legal, gostei das ideias, muito boas ideias, tá? Vamos copiar, copiando, copiando. Então, vamos lá, vou continuar compartilhando, que nós temos mais uma discussãozinha. Vamos aqui. Que agora a gente vai para os desafios do pré-conselho. Tá? Então, os desafios. Resistência da equipe, a resistência da equipe na atualização dos lançamentos pelos professores, dificuldade na implementação das propostas, acompanhamento constante junto à equipe pedagógica na organização e efetivação dos dados levantados. Então, nós temos alguns desafios. Por exemplo, alguns professores, eles podem não ver o pré-conselho como uma etapa importante e não se preparam adequadamente para o pré-conselho. Um outro desafio, por exemplo, nem sempre todos os professores registram as informações detalhadas sobre o desempenho e comportamento dos alunos. E um outro desafio ainda, alguns educadores podem resistir às novas metodologias e práticas pedagógicas. Então, nós temos os desafios e a gente tem que pensar na solução. Então, para o primeiro desafio, por exemplo, que alguns professores podem não ver o pré-conselho como uma ferramenta legal, a gente tem que focar na importância desse encontro, desse momento, e tentar relacionar esse momento com a melhoria da aprendizagem dos alunos, né? Fazer com que eles enxerguem dessa maneira, né? Nem que a gente tenha que estar enviando esses materiais de forma individual, fazendo reuniões, né, de forma coletiva ou individual também. Quando os professores se recusam a registrar as informações nesses formulários, né? Tentar criar um formulário que seja mais simples, que seja fácil para que eles respondam, para que eles não percam tempo preenchendo, né? E quando eles resistem a essas novas mudanças, que nem a gente está inventando outros tipos de formulário, com outras formas de preenchimento, o que fazer para que eles abracem essa ideia junto com o diretor? Mostrar, né, que essas mudanças a tendência é que a gente sempre quer mudar para facilitar, para melhorar, para ter uma visão mais ampla da nossa escola, né? Então, a gente tem esses desafios, e além desses desafios citados, nós temos muitos outros desafios, né? Alguém poderia citar um outro desafio para mim? Um outro desafio além dos 3? Pode falar, Fernando. Isso é uma coisa que a gente conversou bastante já, Suhaila. A questão hoje quando atribuíram 24 aulas pela manhã, no caso, né? O professor tem que fazer atividades de manhã e aí tem que complementar à tarde, às vezes complementa em outro colégio. Agora nós temos as 2 horas atividades do Formadores em Ação, que eu acho bastante pertinente, né? Mas professores têm pouquíssimas horas de atividades, né? E eu acho que esse é um desafio somado a, assim, eu entendo que hoje busca-se fazer os ajustes, sabe? Mas vou citar um exemplo para você, né? No colégio hoje eu tenho 48 professores, né? Ou seja, a gente vai ter que tentar estabelecer alguns critérios de prioridade, vamos dizer assim, para que a gente consiga trabalhar com aqueles professores que têm talvez mais turmas. Enfim, a gente está começando o pré-conselho, hoje as meninas começaram pelos professores de matemática, de português, de recomposição, que é um acompanhamento que a gente já vem fazendo, né? Mas eu acho que essa é uma dificuldade. Como resolver isso, eu não sei, mas
eu penso que essa questão das 24 horas aula, né, por turno, ele dificultou um pouquinho a organização dentro do colégio, das horas de atividade. Geralmente o professor ele acaba ficando com uma hora de atividade, né, acho que cai um pouco a produtividade, não sei. Pode ser que isso, né, mas alguns colegas já... E sem contar que ele dificulta bastante a montagem de horários e tudo mais. Eu penso que pro pré-conselho, né, eu vejo, tem uma professora lá, nossa, que ela tem outro colégio, daí ela compensa, daí ela tem 2 horas de formadores, daí ela desconta no nosso colégio, enfim, quase não fica lá, não tem uma resolução, por exemplo, que você precisa cumprir uma carga horária de uma hora de atividade num colégio ou em outro, e só diz que você tem direito a descontar 2 horas de atividade, né? E ela está descontando lá no colégio, então ela tem, né, já tem poucas horas de atividades lá, e daí ela faz as 2 do formadores, enfim. E tem um horarinho bem apertado, porque daí ela tem 24 aulas de manhã, sendo que 3 dias ela está no colégio, com horário basicamente fechado, daí ela cumpre a hora de atividade à tarde, que daí já não é a mesma pedagoga da turma dela, e ainda desconta 2 horas de atividades, né? Isso pensando em pré-conselho, né? Para mim lá tem sido um desafio, assim, a quantidade de professores, essa logística de organização, talvez até alguém que tem um pouquinho mais de experiência possa me ajudar, né? Como gerir isso, né? Sim, para mim a dificuldade é a mesma, então não consigo contribuir com você, mas esse trabalho de sentar na hora de atividade com o professor ou com os professores, né, que seria o ideal, sentar com os professores para ir fazendo esse pré-conselho, para mim é bem difícil também, porque os horários são bem picados, não consigo fazer horário de hora de atividade por disciplina, então teria que ser um atendimento individual para 50 e poucos professores. Então, é meio complicado mesmo, né? Essa questão de usar a hora de atividade para sentar com eles. Então, eu tento delegar para eles fazerem por conta, sabe? E pedindo para eles preenchendo por conta, sem o meu acompanhamento, ou o meu acompanhamento só pela planilha. Pode falar, Clarice, vamos ver se vem uma ideia legal. Prof, vem mais é um desespero mesmo, não sei se a ideia é legal, não. Qual é o maior desafio que eu vejo no pré-conselho e no próprio conselho de classe? Estratégias diferentes, inovadoras. Por quê? Quando a gente coloca lá, encaminhamentos para o próximo trimestre. Não tem, prof. Os profs não sugerem quais os encaminhamentos que se repetem ali. Mapa de sala. Chamar os pais dos alunos, papapá. Metodologias ativas, que a gente sabe que só está escrevendo aquilo ali para escrever alguma coisa, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio, é encontrar estratégias que funcione, que saia dessa mesmice de chamar o aluno e chamar o pai e fazer mapa de sala. Quando a gente estava anteriormente falando da observação de sala de aula, eu estou diretora auxiliar esse ano. Nunca estive nessa posição, eu sempre fui equipe pedagógica. E eu vejo, assim, que a CED, e eu espero que esse seja um canal para que as coisas cheguem, né, aos devidos órgãos, a CED, ela olha para a escola, parece que sem conhecer o chão da escola. E eu estou me angustiando muito com a observação de sala de aula, que eu acredito que seja um ponto importantíssimo. Eu me angustio muito porque a observação de sala de aula do diretor, ela tem pouca qualidade. Porque ela tem que ter quantidade. Eu tenho que fazer 3 observações. Eu tenho que preparar 3 feedbacks. Eu tenho que fazer 3 feedbacks na semana.
Então, isso não me possibilita a qualidade que eu gostaria. O que eu estou fazendo nessas poucas semanas de direção auxiliar? Eu observo um pedaço de uma aula, né? Eu faço alguns apontamentos e eu passo esses apontamentos para o professor com algumas sugestões. Mas eu não vou conseguir fazer um acompanhamento de verdade desse profissional, né? Eu acho que essa seria uma estratégia riquíssima para melhorar os resultados, né? Até para o pré-conselho, para coletar dados e, né, conversar no pré-conselho, olha, a gente percebe isso nas observações de sala de aula. Gostaria que fosse mais efetivo. Então, se alguém aí tem para sugerir estratégias para melhorar o desempenho, que são colocadas nos conselhos de classe e pré-conselhos, que não sejam essas que eu estou falando. Chamar pai, chamar aluno, conversar, e fazer mapa de sala, que se manifeste, por favor. Eu acho que só muda o endereço, né? Geralmente o que acontece é a mesma situação para todo mundo, né, Clarice? Pelo jeito, todo mundo vivencia isso. As sugestões são essas também. Na minha escola também aparece muito palestras sobre tal coisa, além de tudo isso que você falou. Fala, Fernando, quem sabe você tem uma ideia boa. Não, assim, Suhaila, eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje, eu acho que são as nossas turmas, assim, superlotadas, com a estrutura que nós temos. Nós vivemos um momento em que nossos alunos precisam de dinamismo, né? E é muito difícil você preparar uma atividade, uma metodologia que você consiga abranger todos eles, assim, né? Você pode até fazer uma ou outra, que é o que mais é sugerido, né? Vamos usar a metodologia ativa, mas qual? Né? E você usa uma, usa outra. Essa questão do pré-conselho, você buscar sanar essas dificuldades, assim, eu vejo que o pré-conselho é mais importante que o conselho, né? O conselho ele acaba sendo, enfim, eu acho que primeiro e segundo trimestre, o conselho ele teria que ser algo assim mais genérico, mais geral na minha visão, entendeu? Porque se a gente consegue fazer todo esse acompanhamento dos professores, né? Vamos supor que o pré-conselho comece agora, e a gente tenha todo esse tempo até o término do trimestre para você fazer um acompanhamento, para você identificar seus pontos de atenção, ele seria mais efetivo que você reunir, às vezes, lá na correria, que nem lá no colégio, eu não participei da programação, do planejamento. Mas o conselho de classe está para uma noite tem 21 turmas, não vai terminar. Geralmente vira aquela correria e você acaba perdendo a efetividade. Mas eu vejo que hoje, assim, em função do público que a gente atende, né? Eu tenho 140 alunos matriculados no nono, com 19 alunos com laudo de hiperatividade, né, e déficit de atenção, e 3 espectro autistas. Ou seja, das 4 turmas que eu tenho quase uma turma toda laudada. Ou seja, esses alunos dissipados nessas 4 turmas, sabe, gente? É um aluno que precisa de um atendimento especial, de um olhar especial, ele precisa, e as turmas estão lá com os alunos, né, disputando com o professor ali na frente. Então, acho que isso é uma das coisas, e quando a gente faz o pré-conselho, a gente se depara muito com isso também. Como, né, porque hoje se fala muito trabalhar pelos níveis, né? Mas, gente, eu sou sincero dizer para vocês, olha, você conseguir fazer dentro de sala, propor, entendeu? Com o dinamismo hoje, né, os nossos alunos, eles são dinâmicos. Eu vejo a diferença nos meus primeiros lá, né? Meus primeiros, não sei como, nós temos 4 primeiros lá que eles têm 24, 26. Eu vejo que os professores já desenvolvem atividades com uma objetividade, assim, um dinamismo maior, sabe? Do que, por exemplo, no terceiro, que tem 38. Né? Essas coisas. E geralmente o pré-conselho, o que vamos fazer, né?
o conselho de classe, pré-conselho, vamos fazer metodologia ativa, mas como, né? Então, acho que isso são coisas que teriam que ser repensadas também, para que a gente consiga ter a efetividade, né? Sim, eu concordo com você. Acho que o pré-conselho é mais importante do que o conselho, porque a gente tem um tempo maior para poder estar fazendo, né, essa conversa, apesar de a gente não ter muito tempo, mas a gente tem mais tempo, né? E a gente consegue identificar tudo isso que você disse aí, né? Turmas com uma série de diversidades dentro, né? E a gente consegue fazer isso através de tudo que vocês relataram e que eu também, como enquanto diretora, também faço no meu colégio, que é essas planilhas de acompanhamento, é olhar o BI presente, é olhar o BI aprendizagem, é olhar todos as outras plataformas, né, para ver se o aluno ele está realizando, porque as plataformas elas contribuem, né, bem ou mal elas contribuem para a aprendizagem também. Então, um aluno que às vezes está indo mal em matemática, às vezes ele não faz o Matific, ele não faz o CAM, e ele poderia estar se saindo melhor se ele fizesse, né? Então, através desses relatórios que a equipe pedagógica faz, né, os relatórios coletivos que a gente faz junto com professores, né, de turma, esses registros de observações e feedback, concordo com a Clarice, eu acho que a gente poderia ter mais qualidade na observação do que quantidade, mas é o que nos impõe, a gente tem que acatar e tentar fazer da melhor maneira possível, né? Eu tento selecionar uma frente só para observar em determinada aula, porque daí em 10, 15 minutos eu consigo verificar aquela frente, não preciso ficar uma aula inteira lá, né? E tem que ir mais vezes, com certeza, na mesma aula para poder olhar as outras frentes, né? Essas rodas de conversa, esses momentos que a gente tem aqui no grupo são muito importantes, né? Que a gente desabafa um pouco, a gente troca experiência, né? Vamos só ouvir um videozinho rápido aqui, a gente já estourou um pouquinho o tempo, mas é um relato de uma diretora, colega nossa, tá? Olá, meu nome é Cristiane Bertani Lima, eu sou diretora do Colégio Estadual Professor Gabriel Rosa, do município de Curiúva, Núcleo Regional da Educação de Telêmaco Borba. O pré-conselho é uma etapa importante na organização das discussões sobre o desempenho dos alunos e sobre outras questões pedagógicas. É nesse momento que a equipe gestora, que os professores das disciplinas, professores das salas de apoio, professores da sala de recurso se reúnem para analisar e discutir acerca de notas, de frequência, de participação dos estudantes na realização das atividades propostas. Durante o pré-conselho, coletamos informações sobre alunos que tenham apresentado dificuldades, sobre alunos que tenham se destacado positivamente e também sobre qualquer outro ponto que precise ser discutido no conselho de classe formal. Com base nos dados apresentados no pré-conselho, são planejadas as ações que serão aplicadas durante as aulas e posteriormente discutidas no conselho de classe formal. Por isso, um pré-conselho bem realizado, ele garante que decisões que serão tomadas no conselho de classe sejam baseadas em informações precisas, promovendo um acompanhamento mais eficaz do desenvolvimento dos alunos e ajustes pedagógicos quando necessários. Olá, meu nome... Então, ela só fez um resumo de toda a discussão, né, desse encontro nosso, como a gente já sabe, quem já está na gestão há mais tempo, sabe o quanto é importante o pré-conselho, né, é a etapa mais importante das três, né, e a gente, lógico, é com base no pré-conselho que a gente daí realiza o conselho e dá o feedback depois, né, para todas as partes interessadas, aluno, professores, pais, né? Então, é com base daí em todo esse trabalho preliminar que a gente faz. Pessoal, então, para encerrar,
tem uma mensagem, tá? Do Edgar Morin, ou Moran, não sei como é que pronuncia, tá? Um trabalho tem sentido para uma pessoa quando ela o acha importante, útil e legítimo, né? Então, a gente tem que levar essa mensagem e tentar com que a nossa equipe entenda que esse momento é importante, né? Que esse trabalho é importante. Então, ela tem que ver a utilidade desse documento que a gente organiza, de todos esses registros que a gente faz. Então, enquanto eles não têm essa visão da importância desse momento, né, fica que não se dá muita atenção, nem se despende muito tempo para fazer, né? Então, eu vou parar de compartilhar, tá? Vou pedir para vocês abrirem as câmeras de vocês para nós fazer o nosso registro. Todo mundo sorrindo bem lindo. Da fotinho. Clarice, abre tua câmera. Ué, minha câmera tá aberta, prof. Tá fechada para mim. Ué, mas eu tô me vendo aí no quadro. Eita! Então é o meu aqui que tá louco. Tá fechado, Clarice. Tá fechado. Tem acontecido direto isso, gente. O povo fala que esses dias eu estava na reunião com a câmera aberta e falaram que estava com a câmera fechada. Não sei se é as meetings que estão ficando meio loucas, o que é que está acontecendo. Não é nós já que estamos meio piradinhos já. Não, é para você convidar. Pessoal, então, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Uma ótima semana. Terminem as tarefinhas, quem não terminou, e a gente se vê terça-feira. Só um pouquinho que eu quero falar contigo, tá? Tá bom, amor. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Viu? Eu acabei mexendo, encontrei o portfólio e eu acho que eu consegui fazer uma cópia. Eu gostaria de que você visualizasse lá para ver se deu certo só. Achou tá? Lá? Ai, achei e dá uma olhada se eu consegui a cópia, que se está certo. Sim, você está aparecendo para mim agora. Então, eu vou conseguir fazer, se eu não faço daí, tá? Eu eu baixei a cópia hoje. Consegui achar. Já que eu não fiz outra coisa, então eu vou pelo menos tentar buscar. Mas você fez aquele passo a passo lá e daí deu certo. Isso. Deu certo. Uhum. Ai, que bom, fico feliz. Menos um trabalho para amanhã. O problema, na verdade, é a falta de tempo da gente conseguir sentar e fazer as coisas, na verdade, né? É verdade, é verdade. Não é que a gente não sabe fazer.